Pessoal, vamos responder aqui algumas perguntas, né, algumas questões do capítulo 22 do Kuhn. Vamos começar aqui por essa questão número 5, está lá no final desse capítulo. Qual seria o valor máximo que o potencial de membrana poderia atingir durante o potencial de ação? E o valor mínimo? Pessoal, o valor máximo é ali que pode ser alcançado durante o potencial de ação vai ser o valor do potencial de Nernst do sódio. Tudo bem? Por quê? Porque esse potencial de Nernst é responsável pela entrada do sódio. Então, o máximo valor que o potencial de membrana vai ter durante o potencial de ação vai ser o potencial de Nernst, no caso aqui do sódio. E o valor mínimo do potencial de ação, do potencial de membrana, perdão, vai ser o potencial de limiar. Esse é o menor valor possível. Porque se eu não alcançar o potencial de limiar, eu não consigo desencadear o potencial de ação. Então, o menor valor que o potencial de ação pode atingir é o potencial de limiar da célula, que é aquele potencial do tudo ou nada. Se a célula não alcançar esse potencial, ela não consegue realizar o potencial de ação. Beleza? Então, o mínimo potencial de limiar e o máximo potencial de Nernst do sódio, porque aqui nesse pico é quando o sódio entrou na célula. Pessoal, questão 6 agora fala o seguinte, né? Quais das seguintes grandezas permanecem constantes e quais variam durante o potencial de ação? Para a gente responder essa pergunta, eu vou usar aqui a equação que descreve a corrente que está correndo ali no axônio durante o potencial de ação, porque ela relaciona o potencial de membrana, que é o que varia mais acentuadamente durante o potencial de ação. Então, olha só, o CM é esse cara aqui. O CM é definido como sendo a razão entre a capacitância e a área. A capacitância, ela depende de fatores geométricos, tudo bem? A geometria da nossa membrana, ela não muda durante o potencial de ação, muito menos a sua área. Então, esse primeiro termo aqui, ó, ele é constante. A abreviação para constante é CTE, tudo bem? O RM é um raio de membrana e ele também fica constante, ele não muda. GK, bem, GK é a condutância do sódio. Aí a condutância a gente viu na teoria que ela varia bastante, então é variável. A condutância, do potássio, né? Idem a condutância do sódio e idem a condutância do cloro. Então todas as condutâncias elas vão sofrer variações durante o potencial de ação. Agora, esse CM e esse RM não, eles ficam fixos. Questão 8. Durante a propagação do potencial de ação, o potencial de membrana VM varia com o tempo t e com a posição y ao longo do axônio. Essa dependência pode ser escrita como Vm igual Vm de y menos ct, onde c é uma constante. Explica o significado da equação anterior. Pessoal, qualquer equação que tem uma função que é nesse tipo aqui, ó, uma variável espacial menos uma constante vezes o tempo, isso aqui, pessoal, é o que nós chamamos de equação de onda. Toda onda possui esse formato, tá bom? Toda equação de onda vai depender do espaço menos uma constante vezes o tempo. Show de bola? Então, esse é o significado dessa equação. Significa, então, que o potencial de ação é uma onda. É uma onda que se propaga no axônio. Questão 9. Numa experiência foi colocada certa quantidade de radioisótopos sódio 24 na solução em que se encontrava imerso o axônio de uma célula nervosa. A variação com o tempo da concentração de íons sódio 24 no lado interno da célula é mostrada na figura ao lado. Então aqui está mostrando a variação do sódio dentro da célula. Durante essas medidas foi detectada a passagem de 3 potenciais de ação e também adicionado o veneno dinitrofenol à solução externa. Identifique em cada uma das 8 fases assinaladas na figura o fenômeno biológico responsável pela variação ou não da concentração de sódio no interior do axônio. Pessoal, aqui está a concentração de sódio, significa o tanto de sódio que está dentro da célula ali, do axônio, em função do tempo. Bem, pessoal, olha só esse número 1 aqui. A concentração estava baixa e de repente ela dá um salto. Significa que os canais de sódio abriram e o sódio entrou na célula, já que aqui está mostrando a concentração dentro da célula. Se os canais de sódio abriram e entrou sódio na célula, porque aconteceu o que, pessoal? Um potencial de ação. Então, o 1 indica que o fenômeno biológico que ocorreu aqui foi um potencial de ação. Show de bola. Só que eles estão usando o dinitrofenol, que é um veneno que inibe a ação da mitocôndria.
Então, a célula, né, não vai conseguir realizar trabalho ativo para pegar esse sódio que entrou dentro da membrana e jogar para fora, porque o sódio está mais concentrado fora. Então a célula precisa de um trabalho ativo, né, por meio ali das bombas de sódio para pegar o sódio lá de dentro e jogar para fora. Mas como a mitocôndria não está funcionando devido à ação do veneno, ela não consegue fazer isso. Então só sai um sódio extra ali devido às diferenças de concentrações mesmo, porque como entrou muito sódio dentro da célula, aí acaba que sai um pouco devido à difusão, porque pode ter acontecido de ficar mais concentrado, enfim. Um sódio ou outro pode sair devido ao campo elétrico, por algum motivo. Aí a concentração abaixa só um pouco. As bombas de sódio não conseguem trabalhar de maneira ideal. E assim, a concentração passa a ficar constante. Então, no 2, a gente pode dizer que sai uma pequena quantidade de sódio. Então, no ponto 3, bombas de sódio ficam paralisadas. Por isso que a concentração não mudou. O tempo passou e o sódio continuou o mesmo dentro da célula. No 4, observe que houve um aumento repentino da concentração. Significa que aconteceu outro potencial de ação, porque abriram-se os canais de sódio e entrou sódio dentro da célula. Então aconteceu outro potencial de ação. E como a questão já havia falado, tiveram-se 3 potenciais de ação. Então você já pode identificar que eles são, no caso, o 1, o 4 e o 7, galera. Então 4 vai deveria aqui, ó, potencial de ação. No 5, mesma ideia. Bombas de sódio ficam paralisadas. Então vai ser igual ao 3. No 6, algum sódio sai devido às diferenças de concentração. Então é igual ao 2. No 2 aconteceu isso. No 7, o outro potencial de ação. E no 8, significa que a célula já tem tanto sódio concentrado dentro que ela já não consegue mais ser excitável. Ela já ficou inexcitável. Então, célula inexcitável. Não tem como mais essa célula realizar potencial de ação, porque o acúmulo de sódio no interior da célula inviabiliza que esse fenômeno se repita. Vamos aqui para a questão 10. Usando o arranjo experimental representado na figura, o potencial de membrana VM de um axônio foi alterado como indica a figura A. Então ele estava aqui menos 50 e passou para um outro valor. Na figura B é mostrada a variação de Jm, que é a nossa densidade de corrente que passa no axônio, com o tempo quando o axônio foi colocado no recipiente contendo água do mar. Então aqui é a densidade de corrente no axônio com água do mar. A variação mostrada em C foi obtida com o axônio colocado em uma solução sem sódio. Então aqui o axônio é uma solução com água do mar, que tem sódio, e aqui numa solução sem sódio. Explica a diferença entre as figuras B e C. Bem, pessoal, na letra B, como a gente tem uma solução de água do mar com sódio, o sódio entra na célula normalmente e depois ele sai. Por isso que a corrente aconteceu aqui normalmente. Já no gráfico C, a gente não tem sódio para entrar na célula. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter uma densidade de corrente que vai depender apenas do potássio, que aumenta quando o potássio está saindo da célula e depois continua aumentando gradativamente até adquirir seu valor máximo. Então a diferença aqui se deve à concentração de sódio na solução em que a célula está, já que a corrente depende desse íon também, beleza? Por isso que deu diferença. Aqui tinha o sódio e o potássio atuando e aqui só tinha o potássio. Por isso que você teve uma diferença nas correntes, porque essa corrente JM depende tanto do sódio como do potássio, do sódio entrando e do potássio saindo, com um atraso aí de 1 milissegundo. Questão 11, galera. Numa experiência usando o esquema representado na figura 22.11, o potencial de membrana de axônio foi alterado de um valor inicial de menos 60 mV para um valor V, como indica o gráfico. Como indica o gráfico A da figura ao lado. Então, esse gráfico aqui. A variação com o tempo da densidade de corrente elétrica Jm através da membrana desse axônio é mostrada nos gráficos seguintes para diferentes valores de V.
Então tá aqui, ó, JM para um V de menos 33, para o V igual a 0, para o V igual a mais 26, mais 40 e mais 55 volts. O potencial de NAND para o sódio é 40 mV. Explica a diferença entre os gráficos com diferentes valores de V. Bem, pessoal, a diferença nesses gráficos é porque a densidade de corrente na membrana ela depende do potencial de NAND para o íon. Tudo bem? A densidade de corrente, ó, J, ela no geral, ela depende, é o produto da densidade, da condutância, por exemplo, do sódio, vezes o potencial de repouso menos o potencial de NAND do sódio. Mesma coisa para a densidade de corrente do potássio, vai ser a condutância do potássio, vezes o potencial de repouso menos o potencial de NAND do potássio. Então, essas densidades de corrente, elas são altamente dependentes do potencial de NAND e também do potencial de membrana da célula, né? Porque é o potencial de repouso dela. Então, como a gente está alterando o potencial de membrana, né? Jogando essa voltagem aqui, a gente também está alterando a densidade de corrente. Porque se eu estou alterando o potencial de membrana, eu altero a densidade de corrente. Então, a gente conclui que o transporte de íon depende do potencial de membrana também. E é por isso que a gente tem essas diferenças aqui, ó, com os gráficos em diferentes valores de V, porque eu estou alterando o potencial de membrana, então eu estou alterando esse cara aqui, ó. E o que a gente pode concluir, então? Que essa diferença é por causa da densidade de corrente, que depende do potencial de NAND e do potencial de membrana. E se a gente alterar esse potencial de membrana, a gente vai alterar a densidade de corrente. E concluímos que esse transporte depende do potencial da membrana também. Beleza? Questão 12. Numa experiência realizada com axônio, o axoplasma foi substituído por uma substância A. A seguir, esse axônio foi colocado no recipiente contendo água do mar. Essa experiência foi repetida para duas outras substâncias, B e C. As concentrações de sódio das substâncias satisfaziam as desigualdades. A concentração do sódio na substância A é menor que a concentração do sódio na substância B, que é menor que a concentração do sódio na substância C. Na figura está indicado para cada uma dessas substâncias a variação do potencial de membrana em um ponto desse axônio, durante a passagem de um potencial de ação. Explica a diferença entre os valores máximos de Vm nas três curvas apresentadas. Bem, pessoal, a substância A, ela é que tem a menor quantidade de sódio. Então, significa que a gente vai ter que entrar mais sódio para compensar essa falta. Por isso que o potencial de membrana tem um maior pico na substância A, porque ela tem menos sódio. Como ela tem menos sódio, ela vai ter que compensar. Então, vai ter que entrar mais sódio. Se entrar mais sódio, o potencial de NAND do sódio prevalece, que é bem positivo, então fica com um pico mais alto. O mesmo a gente pode pensar para as outras substâncias. Como a substância C tem mais sódio, né, porque ela tem mais concentração do que B e do que A, significa que tem que entrar menos sódio. Então, o potencial de membrana tem que sofre menos alteração porque entrou menos sódio. E o B seria o intermediário entre A e C. Tudo bem? Então, essa seria a resposta da questão número 12. Questão 13. Numa experiência realizada com um axônio, o axoplasma era substituído por uma substância com concentrações diferentes de íon K+, sendo a seguir colocado na mesma solução cuja concentração de K+, era de 100 ml por litro. A curva do gráfico representa os valores experimentais do potencial de membrana em função da concentração interna do K+. Explica a variação de Vm observada. Bem, pessoal, nessa questão aqui a gente tem que o axoplasma do axônio ele foi substituído por uma solução com outra concentração. A pergunta é, qual a explicação para a variação da concentração interna do potássio observada no gráfico? Bem, como é que a gente explica isso? Essa mudança, pessoal, ela ocorre pelo potássio estar saindo da célula e indo para fora. Como a gente pode estar vendo aqui pela concentração interna, ela vai diminuindo. E assim a gente tem a propagação do pulso. Então, em resumo, pessoal, essa mudança no gráfico aqui acontece porque o potássio está saindo da célula para a passagem do pulso, né, que é o potencial de ação. Já que a concentração de potássio foi alterada, o potencial de membrana foi alterado.